Olá pessoal, então nós vamos falar aqui a curva de aquecimento, sobre a curva de aquecimento. O que seria essa curva de aquecimento, Essa curva de aquecimento, ela vai nos mostrar aqui, através de um gráfico, as variações de temperatura, estado físico, que uma substância pode sofrer quando recebe ou quando perde calor, tá bom? Então aqui a gente vai começar com a situação em que eu vou ter uma porção de gelo, uma massa de gelo, que ela estará a menos 20 graus Celsius, ela vai receber calor até se transformar em vapor a 120 graus Celsius, tá bom? Então vamos ver aqui o que é que vai ocorrer ao longo dessa transformação. Primeiramente, vamos definir aqui no nosso eixo Y a temperatura, temperatura em graus Celsius. Então vou botar aqui um P. No eixo X, você vai encontrar gráficos em que ele vai te dar quantidade de calor, ele pode te dar o tempo, Vou botar aqui um dos que aparecem mais, a questão do tempo, digamos em minutos, tá certo? Essa temperatura, então, inicialmente ela está aqui, uma porção de gelo, a menos 20 graus Celsius. O que é que acontece com esse gelo? Ao receber calor, a sua temperatura, ela vai aumentar até atingir a temperatura de 0 graus, ok? Então vamos separar aqui como minha etapa 1. Depois a gente vai explicar o que quer dizer, o que é que vai ocorrer em cada uma dessas etapas, certo? Quando esse gelo atinge a temperatura de 0 graus, ele precisa se transformar em quê? Em água, também a 0 graus. Então, nessa situação que eu vou chamar de situação 2, a temperatura aqui ela permanece constante. Ok? Aqui nós já temos duas situações. Em uma situação 3, o gelo ele vai se transformar totalmente em água, no estado líquido. E essa água, então, começa a subir a sua temperatura até atingir uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, aqui eu vou ter a minha situação 3. Certo? Então, a água ela foi de 0 até 100. Beleza? Quando a água atinge a temperatura de 100 graus Celsius, ela começa uma mudança aqui, do estado líquido para o estado de vapor. Então, nessa situação, a temperatura permanece constante, ela permanece em 100 graus Celsius. Então, aqui vai ser a nossa situação, que eu vou chamar aqui de situação 4. E, por fim, essa temperatura volta a subir novamente até chegar à temperatura que nós queremos aqui, que no caso é de 120 graus Celsius. Beleza? Então aí eu vou chamar de minha situação 5. Pronto. Então esse é um processo de aquecimento, para a água ir do menos 20 graus Celsius, no caso gelo, no estado sólido, o gelo, até a temperatura de 120 graus, ou seja, a água no estado sólido a menos 20, até o seu estado de vapor a 120. Então, o que é que vai acontecer aqui em cada uma dessas etapas? Então, vamos lá. Na primeira etapa, a temperatura ela muda, tá certo? Porque foi do menos 20 até o zero. Então, nessa etapa 1, esse corpo aí, essa porção de gelo, ela recebeu calor
sensível, né? Lembre-se, a temperatura muda e o estado físico permanece o mesmo. Ou seja, aqui ó, nós teremos a água no estado sólido, tá certo? Isso na etapa 1. Na etapa 2, a temperatura permanece constante. Então, aqui eu vou ter uma mudança de estado físico. Está indo do sólido para o líquido. E a temperatura ó, ela é constante. Ou seja, se foi do sólido para o líquido, se a temperatura permanece constante e ocorre mudança de estado físico, então nessa situação 2 a gente vai ter o quê? Calor latente. Beleza? Na situação 3, a temperatura voltou a subir. Ó. Ela saiu do 0 graus até atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Então, se a temperatura teve uma mudança, né? Se teve uma mudança na temperatura, então aqui ó, não é mais calor latente, volta a ser o quê? Calor sensível. E o estado físico aí vai ser qual? Estado líquido. Beleza? Temperatura atingiu os 100 graus Celsius, ó, voltou a permanecer constante. Ó. Então aqui, pessoal, ela começa no estado líquido e vai terminar no estado de vapor, né? Estado de vapor, temperatura constante, significa o quê? Quantidade de calor latente. E por fim, ó, na última situação, foi dos 100 graus até os 120. Temperatura mudou. Temperatura mudou, indica o quê? Calor sensível, tá certo? Então aqui, ó, nesse último estado aqui, a gente vai ter no estado de vapor. Ok? O que mais que nós podemos acrescentar de observação? Que ocorreram duas mudanças de fase. A primeira foi do sólido para o líquido. Ou seja, aqui eu vou ter uma fusão. E a outra mudança de fase ó, foi do líquido para o gasoso, né? Para o estado de vapor. Então aqui eu vou ter uma vaporização. Tá certo? Professor, e esse eixo do tempo aqui? Onde é que eu vou utilizar ele? Então, ó, vamos botar aqui um exemplo aqui de questão. Ó, digamos que bem aqui no estado líquido esteja um tempo de 5. Terminou em 11, 14 bem aqui e por fim 16. Então, digamos que ele pergunte assim, ó, quanto tempo a substância ficou no estado líquido? Ou seja, ó, no estado líquido ó, foi do 5 até o 11, né? Então, para esse exemplo aqui, ó, essa mudança durou 6 minutos. Aliás, essa mudança não, o tempo em que ele ficou no estado líquido, né? Se perguntar assim, quanto tempo ocorreu a mudança de fase? Em quanto tempo, né, a substância mudou do seu estado líquido para o estado de vapor, né? Durou a mudança de fase. Ó, começou no 11, terminou no 14, então, ó, 3 minutos, tá certo? Se perguntar assim, em quanto tempo a temperatura da substância aí, ó, foi de 100 graus até 120? Aí você vai observar, ó, foi do 14 até o 16, 2 minutos, né? Então aí seria um tipo de exemplo, né? Onde a gente utiliza essa questão da variação de tempo, tá bom? E por fim, pessoal, só ter uma atenção aqui ó, em relação ao calor específico. Na situação 1, é o calor específico do gelo. Na situação 3, é o calor específico da água. E na situação 5, é o calor específico, né, do
do vapor, tá bom? Perguntar assim, qual é a quantidade total de calor? A quantidade total, você vai somar, ó, cada uma dessas 5 quantidades de calor aqui apresentadas, né? Você vai somar o QS1, QS, né, que é a quantidade de calor na etapa 1, sensível, né? Quantidade de calor latente, quantidade de calor sensível, quantidade de calor latente e, por fim, ó, em cada uma das etapas que foram apresentadas aí no esquema, né? Na etapa 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? O que mais que a gente pode destacar aí? Ó, nas mudanças de estado físico, o calor latente aí, ó, é diferente, viu? Então, ó, na situação 2, aqui seria o calor latente, né, de fusão, que ele vai ter um valor. E na situação 4, seria o calor latente de vaporização, que terá outro valor, né? Que serão dados nas questões, tá certo? Então aqui a gente termina essa primeira parte aqui relacionada à curva de aquecimento. Beleza, pessoal? Então um grande abraço e até a próxima.